Bom dia! Hoje estamos aqui na Lagoa do Gavião para gravar mais uma parte do nosso livro, A Quarta Dimensão. Estamos no terceiro dia de leitura. Essa leitura que irá mudar a sua forma de orar e clamar ao Senhor. No segundo dia falamos sobre gestação. Nós engravidamos da nossa vitória, engravidamos de uma salvação de um familiar, engravidamos de um carro, de uma casa, de um sonho, aquilo que você vinha pedindo há muito tempo, mas você não sabia como, que teria que pedir especificamente, não esporadicamente, não de formas aleatórias, mas agora você sabe e o Senhor irá te responder. Então, não deixe de clamar, porque Ele te ouve. Vamos iniciar nosso terceiro dia com essa leitura maravilhosa. Louvava ao Senhor constantemente, e no tempo devido, as três coisas chegaram. E chegaram exatamente como encomendadas. A escrivaninha era de mogno das Filipinas. A cadeira era japonesa, fabricada pela companhia Mitsubishi, e tinha rodinhas para que eu pudesse me mover. E a bicicleta, de segunda mão, era norte-americana e possuía várias marchas. Pertencera ao filho de um casal de missionários norte-americanos. Trouxe para casa essas três coisas que tinha esperado tanto tempo. E isso mudou por completo minha maneira de orar. Até então, orava em termos vagos, mas desse dia em diante, jamais orei assim. Se Deus respondesse às suas orações vagas, você jamais reconheceria seu pedido como sendo resposta de Deus. Deve pedir de modo definido e específico. O Senhor não se agrada de orações vagas. O cego Bartimeu, filho de Timeu, sentado à beira do caminho, por onde Jesus passava, clamou: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Embora todo mundo soubesse que ele estava pedindo a cura de sua cegueira, Cristo perguntou: O que você quer que eu lhe faça? Cristo deseja pedidos específicos. Disse Bartimeu: Senhor, eu quero ver. Recupere a visão. A sua fé o curou. Jesus respondeu. Os olhos de Bartimeu foram abertos, mas até que ele pedisse especificamente a cura da cegueira, Cristo não pronunciou a cura. Ao trazer sua petição ao Senhor, venha com um pedido específico, com um objetivo definido, com uma meta clara. Certa vez, visitava uma igreja e depois da pregação, a esposa do pastor pediu-me que fosse ao escritório. O pastor me perguntou: Chu, você poderia orar por esta senhora? De que necessita ela? Perguntei. Bem, ela deseja se casar e ainda não encontrou marido. Peça que ela entre. Uma mulher solteira, de mais de 30 anos, entrou. Perguntei-lhe: Irmã, por quanto tempo tem orado pedindo um marido? Por mais de 10 anos, respondeu ela. Por que Deus não respondeu a sua oração nesses 10 anos? Perguntei. Que tipo de marido tem pedido a Deus? Bem, isso fica com Deus, Ele sabe de tudo, respondeu ela, sacudindo os ombros. É esse o erro. Deus jamais age assim por si mesmo,
mas somente por nosso intermédio. Deus é a fonte eterna, mas Ele somente opera por meio de nossos pedidos. Você realmente deseja que eu ore em seu favor? Sim. Muito bem. Traga-me papel e lápis e sente-se à minha frente. Ela se sentou e eu disse: se escrever as respostas às minhas perguntas, orarei por você. Pergunta número 1. Você deseja mesmo um marido? Mas que tipo de marido quer? Branco, asiático ou negro? Branco. Muito bem. Escreve isso. Número 2. Deseja que seu marido tenha 1,80 m de altura ou ele pode ser mais baixo? Ou deseja um marido alto? Escreva isso. Número 3. Deseja que seu marido seja esbelto e de boa aparência ou simplesmente agradável e gordo? Quero que seja magro. Escreva magro. Número 4. Que tipo de passatempo deseja que seu marido tenha? Bem, gostaria que fosse musical. Muito bem. Escreva musical. Número 5. Que profissional você quer que seu marido seja? Professor. Muito bem. Escreva professor. Fiz mais ou menos 10 perguntas e em seguida disse: por favor, leia a sua lista em voz alta. Ela leu todos os pontos, de 1 a 10, em voz alta. Então eu disse: feche os olhos. Você pode ver o seu marido agora? Sim, posso vê-lo claramente. Muito bem. Vamos encomendá-lo agora. Enquanto não vir seu marido claramente com os olhos da imaginação, não pode fazer o pedido, porque Deus jamais responderia. É preciso que o veja claramente antes de começar a orar. Deus nunca responde a orações vagas. Ela se ajoelhou e eu impus as mãos sobre ela. Ó Deus, agora ela conhece o marido que deseja. Veja o seu marido. O Senhor conhece o marido dela. Pedimos que o traga, em nome de Jesus Cristo. Continuei dirigindo-me a ela. Irmã, leve este pedaço de papel para casa e colhe-o no espelho. Todas as noites, antes de ir para a cama, leia esses 10 pontos em voz alta. E todas as manhãs, ao se levantar, leia em voz alta esses 10 pontos e louve a Deus pela resposta. 1 ano depois, quando eu estava passando por aquela cidade novamente, a esposa do pastor me telefonou. Disse ela: pastor, será que o senhor pode vir almoçar conosco? É claro que posso. Fui almoçar com eles. Assim que cheguei ao restaurante, ela disse: ela se casou, ela se casou. Quem é que se casou? Lembra-se daquela moça por quem o Senhor orou? Aquela a quem o Senhor pediu que escrevesse os 10 pontos? Ela se casou. Sim, agora me lembro. O que aconteceu? Naquele verão, um professor de música de um colégio veio à igreja com um quarteto para realizar um avivamento de 1 semana. Ele era solteiro e todas as moças estavam loucas por ele. Elas o assediavam, mas ele não lhes dava a menor atenção. Entretanto, ficou fascinado por aquela moça. Estava sempre com ela e antes de ir embora, pediu-a em casamento. Ela, sem muita relutância, a aceitou. Casaram-se naquela igreja para a alegria de todos. E no dia do seu casamento, a mãe dela pegou aquele pedaço de papel,
leu os 10 pontos para a congregação, rasgando-o em seguida. Parece história, mas realmente é assim que funciona. Desejo lembrar-lhe uma coisa: Deus está dentro de você. Deus nunca opera nada que se refira à sua vida, independentemente de você. Deus só operará mediante seu pensar e sua fé. Assim, sempre que desejar receber respostas do Senhor, apresente objetivos claros. Não diga: ó Deus, abençoa-me, abençoa-me. Você sabe quantas bênçãos a Bíblia contém? Mais de 8.000 promessas. Se você disser: ó Deus, abençoa-me, Deus poderá perguntar: das 8.000 promessas da palavra, qual é a bênção que você deseja? Portanto, seja bem definido. Pegue um caderno, anote, vislumbre a sua meta claramente. Sempre pedi que Deus concedesse um reavivamento à minha igreja, segundo um número definido. Em 1960, comecei a orar: Deus, dai-me 1.000 membros todos os anos. Até 1969, 1.000 membros foram acrescentados à igreja todos os anos. Mas em 1969, mudei meu coração. Pensei: se Deus pode dar 1.000 membros por ano, por que não pedir que me dê 1.000 por mês? De modo que desde 1970 comecei a orar: Pai, dai-me 1.000 membros por mês. Em princípio, Deus me deu 600, depois começou a me dar mais de 1.000 por mês. No ano anterior, recebemos mais de 12.000 membros em nossa igreja. No ano seguinte, elevei meu alvo e esperamos ter 15.000 novos membros no próximo ano. Posso facilmente pedir 20.000. Quem tem um pedido definido e realmente o visualiza, será capaz de consegui-lo. Na época em que estava construindo o templo da igreja, com capacidade para 10.000 pessoas, mesmo antes de os construtores assentarem o concreto dos fundamentos, podia vê-lo claramente em minha imaginação. Andei centenas de vezes pelo edifício e senti a presença magnífica do Espírito Santo ali. Senti a magnitude daquela igreja e minha alma se emocionou. Você deve ter uma visão tão viva e bem delineada daquilo que deseja, de modo a ser capaz, de fato, de senti-lo em suas emoções. Se não exercitar essa lei da fé, jamais conseguirá uma resposta a tudo o que pedir. Agora, em minhas orações, sempre tento ver com clareza meus objetivos. Desejo vislumbrá-los com tamanha vivacidade que sinta na minha alma a emoção deles. Só então essa primeira condição é cumprida. Paramos por aqui a leitura de hoje. Então, tenha fé como aquela moça que conseguiu o marido do jeito que ela pediu. Escreva os seus alvos, escreva os seus objetivos e colhe no espelho, colhe na geladeira, colhe aonde você terá visão todos os dias, ao dormir e ao acordar. E o Senhor irá conceder o desejo do seu coração. Ore com alvo. Então, tenha um alvo para a sua oração. Não jogue as flechas ao acaso, mas tenha um alvo, trace um objetivo, escreva. Não deixe de escrever os seus objetivos da sua oração. E ore e clame ao Senhor
e fale com Ele aquilo que você necessita. E o Senhor concederá o desejo do seu coração. Que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua vida, que a sua casa seja abençoada, que a sua vida seja abençoada, que haja mudança, que haja transformação através da sua oração. Vamos orar agora para agradecer. Se você ainda não curtiu, curta o nosso vídeo. Se você ainda não compartilhou ou se inscreveu, se inscreva e compartilhe a nossa leitura, para que muitas pessoas sejam edificadas, para que muitas pessoas sejam transformadas através da oração. Seja um evangelista e um missionário. Transmita esse vídeo para muitas pessoas. Vamos orar para agradecer ao Senhor por mais esse dia, por esse sol, por estar respirando. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, obrigada por mais um dia de leitura. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado formas de oração, objetivos e alvos. Esteja conosco, Pai, nos orientando quais são os nossos verdadeiros alvos e objetivos. Nos ajuda, Senhor, a realizar os nossos sonhos. Te apresento, Pai, a cada um que tem acompanhado comigo esta leitura. Que o Senhor venha abençoá-los, que o Senhor venha guardá-los, que o Senhor venha livrá-los e sustentá-los, Pai. Que o Senhor venha, Pai, abençoar as suas famílias, que o Senhor venha trazer cura, que o Senhor venha trazer libertação, que o milagre aconteça, Pai, na vida, Pai, daquele que tem estado comigo e na vida dos seus familiares. Esteja conosco, Pai, a cada dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigada por mais um dia de leitura. Tchau. Até o próximo dia.